Olá, desenvolvedor. Meu nome é Cassiano D'André, você está no canal DevTrain. O canal DevTrain é um canal diferente dos outros, onde a gente tem um grande foco em conceitos e muita dica de JavaScript, de TypeScript, React e as dicas que serão valiosas naquela entrevista para o primeiro emprego, assim como os conceitos irão ajudar você a ser um desenvolvedor mais proficiente e conquistar aquela tão sonhada promoção. Hoje nós vamos fazer juntos nosso primeiro projeto React, tá? Utilizando essa ferramenta conhecida como Vite. O Vite, então, ele é uma ferramenta que é uma espécie de concorrente desse Create React App, que talvez você já tenha ouvido falar ou já tenha até utilizado. A vantagem que eu vejo do Vite é que ele é muito mais rápido, o setup é mais simples, ele te dá uma série de opções que esse Create React App não te dá. Uma dessas características é você usar esse transpilador chamado SWC. O que é um transpilador? Transpilador ele é um compilador, só que em vez de gerar código binário de máquina ou bytecode, ele vai gerar outra linguagem de programação. Então ele traduz de uma linguagem para outra. A gente chama isso de transpilação. Então o SWC ele é um transpilador baseado em Rust, que é de 20 a 70 vezes mais rápido do que o Babel, que é um transpilador bastante conhecido, inclusive que é usado pelo Create React App. Muito bem. Tendo dito isto, nós vamos então produzir o nosso primeiro projeto com essa tecnologia que é o Vite, rodando o comando npm create vite@latest, que faz com que ele baixe a última versão do Vite e utilize a última versão para gerar o teu projeto. Então ele está começando a gerar o esqueleto do projeto, baseado em algumas poucas perguntas que ele vai fazer para você. A primeira delas, ele quer saber o nome do seu projeto. Então eu vou chamar ele de Vite Demo. Vai ser o nome do projeto que vai virar a pasta que ele vai gerar. Vanilla seria fazer sem nenhum framework. Nós vamos usar React. Aqui ele tem a opção de você usar JavaScript e TypeScript com Babel ou com SWC. Então nós vamos escolher JavaScript com SWC. Futuramente eu vou fazer os projetos sem TypeScript, mas isso vai ser um pouco mais à frente. Porque eu ainda não dei uma introdução adequada nessa linguagem que é super importante. Os meus projetos pessoais eu faço todos com TypeScript. Muito bem, poucas perguntas depois você tem o esqueleto prontinho para você rodar. Então está aqui na pasta Vite Demo, nota como ele dá a sequência de comandos que você tem que executar e pede para você instalar as dependências através do npm install. Após alguns segundos, seu projeto terá instalado todas as suas dependências. A gente vai aproveitar para chamar o VS Code na pasta atual. Então eu rodo code ponto para indicar que eu quero abrir a pasta atual no VS Code. E finalmente a gente vai rodar usando este comando, npm run dev, nós vamos rodar o nosso servidor de desenvolvimento, que vai fazer com que ele suba um servidor HTTP, já com o transpilador rodando, com todo o arcabouço necessário para você poder executar o teu projeto. Muito bem, tendo feito tudo isso, a gente vai então receber aqui uma resposta dele indicando que ele está rodando. A gente pode digitar H para poder ver quais são os comandos possíveis. Então vejam, o primeiro comando que nós vamos aprender aqui é o R. Então ele é um comando que faz com que ele reinicie o servidor. O U é o comando que faz com que ele exiba a URL que normalmente você teria que colar no navegador para navegar e visitar esse projeto. Mas você tem a opção de clicar o O, que faz o mesmo papel, que vai abrir essa mesma URL no navegador. Então vamos ver esta URL rodando agora no navegador. Então está aqui a nossa URL sendo visitada. Vocês podem ver que o projeto é um projeto React válido, olha, já está funcionando, tá? Tudo certinho. Ao mesmo tempo, a gente vai poder ver o VS Code rodando. Então,
Com o VS Code, a gente vai poder fazer alterações e ver essas alterações serem refletidas imediatamente no nosso projeto. Então vejam, eu vou incluir aqui essa opção, esse texto no H1, mais JavaScript mais SWC. Vou salvar, você pode ver que ele já está sendo salvo. Eu vou voltar no terminal, ele vai indicar que o Vite já está atualizando e subindo na nova porta, tá? Que é desculpa, já vai ter alterado o projeto no Chrome, e quando você for no Chrome, você vai ver que ele já alterou o seu projeto, incluindo o H1 que nós alteramos. Seguindo aqui, nós vamos agora fazer uma mudança para podermos alterar a porta. Então, como que eu posso alterar a porta? Eu posso simplesmente copiar e colar essa definição. Então, vamos voltar aqui no nosso VS Code. Eu vou abrir o arquivo viteconfig.js e vou simplesmente colar aquela nova opção em que eu configuro o meu servidor para rodar na porta 8000. Então, se nós voltarmos lá no nosso terminal, nós vamos ver que ele já está rodando na porta 8000, e se a gente, então, digitar um O nesse momento, ele vai abrir o navegador nessa nova porta. Se nós voltarmos no navegador, nós veremos que ele já está rodando na 8000. Tá? Então, como vocês podem ver, o mesmo projeto rodando na porta 8000. Eu vou mostrar uma outra característica que é o Hot Reload. Notem que nós temos aqui o count está em 3, indicando que o meu componente de alguma forma eu modifiquei o seu estado, e eu incluí esse texto, vocês viram fazendo isso no editor. Nós vamos voltar no editor de texto e nós vamos alterar novamente. Eu vou dar aqui simplesmente um undo para ele voltar à versão original que estava quando a gente carregou o projeto. Eu salvei este arquivo. Vocês vão notar que lá no Google Chrome ele vai ter alterado novamente o nosso H1, mas mantido o estado em 3. Isso faz com que, isso aqui é uma característica, tá? Faz com que você possa fazer alterações no seu componente sem perda de estado. Isso aqui dá uma produtividade tremenda quando você faz projetos que os estados não são facilmente atingidos, né? Se leva um tempo na interface até chegar naquele estado que você estava testando. Mesmo assim, você consegue fazer alterações e ele tende a preservar o estado. Muito bem. O que mais a gente vai falar sobre React nesse momento? Considerando que hoje é uma introdução e o foco é Vite. Eu vou contar para vocês, para aqueles que não conhecem o React, que desenvolver React é basicamente desenvolver funções. Então reparem, app nada mais é do que uma function. A gente está acostumado com arrow function, nada impede de declarar esse mesmo app usando a velha e boa terminologia de arrow functions, né? Sintaxe de arrow functions. Const, nome da função, igual, parâmetros, fat arrow, corpo da função. Para o React não tem nenhuma diferença. Vamos lembrar que o que você está fazendo é um componente. Se você entrar dentro da documentação do React, ele chama esse componente de componente funcional. Por que será que ele dá esse nome? Justamente porque ele é escrito como uma função. Esse é o motivo porque ele chama componente funcional. Porque no fundo ele é uma função JavaScript. Só isso. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Temos aqui o primeiro dos nossos hooks, como o React chama, que nada mais é do que uma função do React para te dar uma série de benefícios. Basicamente, eles vão permitir você estender a sua função com características do React. Então, o que é o useState? Ele é um hook, ou uma função, que permite você declarar um estado no seu componente. O que é um estado? Vamos pensar que o nosso componente fosse um relógio. O estado poderia ser a hora atual. Então, o que é o estado? É aquilo que muda. Aliás, ele muda o tempo todo. Toda aplicação, quando você interage com ela, você está alterando o seu estado. Seja mandar uma mensagem no WhatsApp, seja receber um e-mail no seu Gmail, você está o tempo inteiro alterando o estado da aplicação ao interagir com ela.
Nesse caso, o nosso estado contém um número, que é o número 0. Então, este parâmetro que é passado para o useState nada mais identifica do que o estado inicial do nosso componente. Como que você pode verificar isso? Você pode ir lá no Chrome, a gente vai dar um refresh nessa página, porque eu quero mostrar para vocês que no momento em que ele monta esse componente, a gente chama a carga inicial de mount. Então, nesse momento, o estado que vai aparecer aqui é o estado inicial. Vocês podem notar que ele é 0, que é exatamente o que nós especificamos aqui. Se a gente vier aqui agora e modificar esse estado para 999, salvarmos, vai ocorrer a transpilação automática e imediatamente você vai ver que ele mudou o estado para 999. Então, vejam que realmente é muito fácil você configurar o estado inicial do seu componente. É verdade que o componente pode ter múltiplos estados. Este componente em particular tem apenas um, nenhum problema. O que essa função retorna, useState? Ela retorna um array. Se fosse TypeScript, eu diria que é uma tupla. Uma tupla porque ele é um array que tem sempre um número definido de itens, que é 2. Então vejam, eu uso desestruturação de arrays para poder criar uma constante. Reparem como eu uso um array do lado esquerdo da atribuição. A gente chama isso aqui de LHS, né? Vocês devem ter visto num outro vídeo meu. Então, vamos lá. Primeiro item desse array é o estado atual, que começa com 0, mas que vai sendo modificado com o tempo. O segundo item desse array, ele é uma função que você vai utilizar quando você quiser modificar esse estado. É como se isso fosse um getter e isso fosse um setter. Tá? Esse setter é chamado de setState. É como o React usa, é o nome que ele usa na terminologia da documentação dele. Muito bem. Vamos ver onde ele usa esse count. Repare que ele usa aqui, ó, count is e o valor do contador atual. Este valor que você está vendo aqui no meio desse código estranho, né? Um código, parece um HTML no meio do JavaScript. Isso aqui é chamado de JSX. Por isso que a extensão é JSX. Então o que é o JSX? É uma extensão da linguagem JavaScript para suportar o que? XML. Tá? Daí o nome. É JavaScript com XML. Muito bem. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho uma abre e fecha chaves no meio do meu JSX, o que faz com que ele permita eu introduzir elementos JavaScript ou expressões JavaScript no meu código JSX. O interessante do JSX é que ele é um novo tipo. Então, se eu quisesse criar, digamos, um title que contivesse um H1 e um título qualquer. Então, vamos imaginar que você tem um título qualquer, My Title. Reparem como essa sintaxe é válida. Significa que este elemento XML pode ser atribuído, por exemplo, para uma variável. Você pode passar ele como parâmetro de função. Você pode retornar XML a partir de uma função. Tudo isso é válido porque o React suporta JSX. Claro que isso vai ser transpilado usando algum transpilador para JavaScript puro, que é o que o navegador entende. Tá? Então, vamos remover isso aqui. A gente vai falar mais sobre os hooks do React em vídeos que eu vou preparar daqui para frente. Tá? Esse é um vídeo introdutório, a ideia é não assustar os que estão começando agora. Então, a única mudança que eu faria aqui, para quem já tem algum domínio do React, eu chamaria esse parâmetro de previous count. É a única mudança que eu faria. Vamos só falar finalmente do setState, que é o setCount. Como é que ele é usado? O setState funciona assim. Se você clicar no botão que tem o valor do contador, o React vai ter uma tendência de disparar o evento onClick associado àquele botão. Então vejam, eu tenho um onClick que diz que ao clicar o botão eu tenho que disparar o quê? A função passada como valor do meu onClick, que é essa função que eu marquei aí. Esta função, o que ela tem? Ela tem
Nesse exemplo ela tem nenhum parâmetro, mas em geral ela tem um parâmetro chamado I, ou event. Tá? Você vai encontrar código com as duas coisas. Por que ela não tem nenhum parâmetro? Porque quem conhece JavaScript sabe que se eu não vou usar um parâmetro, eu posso não declará-lo. Então, ao declarar uma callback, eu posso omitir um parâmetro que eu não vá usar. Como ele não vai usar o evento, ele simplesmente omitiu. E o que faz essa função? Ela chama o setCount, que é exatamente o setState, passando o quê? Uma função. Tá? Nós dizemos que isso aqui é a versão funcional do setState. Por quê? Porque ele recebe uma função. Você também poderia passar para ele um número. Por exemplo, 1, 2, 3. Perfeitamente válido. Mas, na verdade, eu quero somar em cima do contador anterior. Então, eu passo uma função cujo parâmetro é o estado anterior, que é o meu contador, e o valor da função é o valor do novo contador após a atualização desse estado. O que o React vai fazer? Ele vai reagir. Por isso que ele tem esse nome, React, porque ele reage a mudanças, tanto no estado quanto nas props. A gente vai falar futuramente de props. Vou deixar para um segundo vídeo. Muito bem, ao alterar o estado, o React vai renderizar o seu componente e ele simplesmente vai funcionar. Você note a simplicidade desse componente funcional. E voltando lá no nosso browser, nós vamos ver que ele está 100% funcional, vejam. Eu espero que essa tenha sido uma breve introdução para quem nunca viu o React, começar a usar o Vite, que eu recomendo fortemente, e a partir daqui eu vou preparar novos materiais com os principais hooks do React. Eu pretendo explorar esses hooks em detalhes, em profundidade. Nós vamos construir projetos cada vez mais complexos, tá? Eu tenho vários projetos interessantes. Um deles, a gente vai construir um playground de TypeScript no navegador. Coisa tipo assim, nós vamos escrever código TypeScript no navegador e nós vamos transpilar automaticamente para JavaScript, tudo rodando no navegador e tudo feito em React. Vocês vão ver como fazer isso. Como é um projeto um pouco mais complexo, eu vou deixar para preparar um pouco mais para frente. Primeiro nós temos que introduzir alguns conceitos para que os que não estão familiarizados possam, aos poucos, ir ganhando a milhagem necessária para poder utilizar o React. Era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deem o seu like, que vocês se inscrevam no canal se já não o fizeram, compartilhem o nosso canal com os seus amigos, colegas de trabalho, para que a gente possa fazer essa comunidade crescer, que é o nosso objetivo, e cada vez mais eu vou passar dicas muito importantes para vocês se tornarem melhores profissionais nesse mercado que é tão competitivo e ao mesmo tempo, cá entre nós, tão interessante, né, gente? A gente se vê, um forte abraço.